Graduado em Física, especialista em Física, mestre em Ensino de Ciências e Matemática e doutorando em Educação pela Universidade de Passo Fundo, Alisson Christian Giacomelli é professor do curso de Física da UPF desde 2015, mais especificadamente nas disciplinas de Astronomia e Física Moderna. Tem interesse em estudos relacionados ao ensino das teorias da relatividade, astrofísica e cosmologia. Sua tese defende o uso de experimentos do pensamento no ensino de ciências. Coordena o grupo de astronomia da UPF, desenvolvendo atividades de extensão na comunidade e nas escolas da região, e integra o grupo de pesquisa associado à educação científica e tecnológica. Bom, pessoal, bem-vindos ao Quanta da Física. Esse é o nosso primeiro episódio piloto, onde a gente vai testar algumas coisas aí, e nós temos um convidado, né, que já foi anunciado, o professor Alisson, doutorando em educação, quase doutor, né, uma semana aí para ser doutor. E a ideia do vídeo desse tipo de vídeo aqui é ser mais ou menos uma entrevista, onde a gente vai trocando uma ideia, assim, sem muito roteiro pronto, sobre determinado tema, que seja normalmente da pesquisa, né, do convidado. O professor Alisson, como vocês viram na introdução, né, ele trabalha com experimentos de pensamento. A tese dele é voltada para experimentos de pensamento. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre a utilização deles, né? Bem-vindo aí, Alisson, tudo bem? E aí, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite e, enfim, é sempre um prazer aí estar trocando uma ideia e poder estar aprendendo e também trazendo um pouco, né, do nosso trabalho, do que a gente vem pesquisando e vem trabalhando aí. O professor Alisson aí, eu conheço ele há muitos anos, né? Ele foi meu professor durante a graduação, eu sou graduado pela Universidade de Passo Fundo também. E então a gente já vem de uma longa parceria aí de trabalhos e afins. E hoje a gente vai tentar expor um pouco do que a gente fez junto, o que ele fez mais, né, com ele, assim, tentando dar um panorama do que a gente faz ali e como isso se relaciona com os experimentos de pensamento, né? Bom, primeiro eu queria que tu contasse um pouco das experiências, né, com esse grupo de extensão, as atividades feitas nas escolas, tudo que é desenvolvido, as visitas, como é que funciona mais ou menos? Bom, só para contextualizar, né, pegando também um pouco a tua fala ali, né, já conheço o Afonso, a gente se conhece há alguns anos, né, e também foi bolsista de extensão ali e foi me orientando também de TCC, e a gente realiza, né, várias atividades na UPF, e dentro dessas atividades a gente tem um grupo aí de extensionistas de um projeto de astronomia, então a gente realiza várias atividades, tanto em escolas de ensino fundamental, ensino médio, enfim, dentre essas atividades de formação, né, tanto com professores que atuam na educação básica, como com alunos da educação básica, né, a gente realiza desde aulas com atividades experimentais, observações astronômicas, debate aí temas diversos da física, né? E de modo geral, né, falando um pouco também da minha linha de pesquisa no doutorado, dentro dessas atividades e também das disciplinas, né, que eu venho ministrando aí no curso, surgiu esse interesse, enfim, por pesquisar essa área dos experimentos de pensamento, ou os experimentos mentais, enfim, que é o termo aí que a gente usa, né, geralmente. Bom, e essas atividades, né, eu como participante posso falar, elas acabam sendo muitas vezes imaginativas, né? Tu tem que fazer a criança, ou o aluno, no caso, imaginar algo. Não necessariamente uma criança, né? Às vezes a gente já falou para adultos e afins, professores, todos se interessam. Muitas vezes elas se resumem em uma coisa meio imaginativa ali, né? Simular situações quando se fala de universo, se fala de alguns experimentos da física moderna. Então tem essas simulações aí. Uh, Essa ideia de contar uma história, né, fazer com que os alunos imaginem, isso influenciou na tua pesquisa? Isso te deu pano para pesquisar, te deu inspiração para fazer isso? Tu utiliza dos experimentos de pensamento nessas atividades? Assim, na verdade, né, a área, né, que foi acho que me levando a pesquisar isso, né, no doutorado agora. Enfim, na minha graduação, né, eu já fiz o meu TCC lá na época, eu já tinha um interesse aí pela parte de relatividade. Então, o meu TCC foi sobre a concepção de tempo,
fiz meio que uma revisão histórica da concepção de tempo, aí, desde a antiguidade até as concepções mais modernas e tal. E sempre tive um interesse nessa temática, né? No meu mestrado profissional eu fiz um trabalho relacionado à relatividade também, onde a gente desenvolveu um produto educacional aí para se trabalhar a relatividade na educação básica. E no meu dia a dia de sala de aula, né, eu comecei a dar aula aí na educação básica entre 2011 e 2012, eu fui me deparando, né, com a necessidade de usar esse tipo de situações, mesmo em sala de aula, né? E na graduação também, né? Na graduação, nas disciplinas que eu ministro, de astronomia e física moderna, a gente se utiliza desse tipo de... Inevitavelmente, né, a gente se depara Sim. com esse tipo de atividade, né? Até pela natureza da disciplina, né? E também, óbvio, dentro dessas atividades de extensão que a gente realiza de forma bem efetiva e bem abrangente na UPF, né? Onde a gente trabalha com diferentes faixa etárias de idade, níveis de escolaridade, né, com os alunos, e você percebe que para várias situações, né, que você tem que usar a imaginação, que são situações que você cria, situações hipotéticas, né, ele é um elemento importante não só no meio científico, mas também nos processos de ensino de ciências, né? Sim, sim. Então começou a surgir essa inquietação de que De se ir isso é atrás disso, né? efetivo, Como que se é, estrutura isso, né? Pois é. porque geralmente se usa de forma narrativa, né? O experimento de pensamento, Uma coisa você mais lê lá passiva, né? Mais é, sem colocar o aluno dentro propriamente da situação, mas só descrevendo ela para ele. Pois é. Bom, isso. isso, é, Mas não é só, né, no ensino que acontece. Tem muitos casos na história da ciência onde aparecem experimentos do pensamento, né? Os mais famosos aqui que acho que a grande maioria das pessoas conhece é os do Einstein, de fato. Os meus favoritos, inclusive, né? Eu consegui separar três deles. Que é o primeiro é o básico, né? O do experimento do surfando numa onda de luz. Que eu acho que é o mais clássico de todos ali dentre os experimentos do Einstein. O o outro é, clássico e polêmico, né? clássico e polêmico ainda. Clássico e polêmico. Há alguns artigos comentando, né, sobre uma polêmica envolvida nesse experimento. O outro é o do elevador, né, que leva o Einstein talvez à teoria da relatividade geral, como alguns relatos apontam e afins. E o outro, talvez seja o meu favorito, né, é o do trem relativístico ali, onde você calcula a dilatação do tempo. Tu pode dar um exemplo rápido assim para nós explicar como é que funciona algum desses experimentos ou algum outro que tu tenha interesse, assim, que tu goste? Só para tentar entender É, mais ou menos como funciona a dinâmica de um experimento de pensamento. sim, sim. Eu acho que é importante, né, antes disso, a gente destacar, né, que um experimento de pensamento, ele pode ser usado, ele é usado, né, no meio científico e tal, por razões diversas aí, né? Enfim, ele pode ser utilizado ou porque você quer utilizar um experimento de pensamento e não um experimento físico, tá? Sim. Inclusive, um autor chamado James Robert Brown, no livro, o nome é O Laboratório da Mente, tá? Vai Também é estar uma aí nas leitura boa para quem referências se depois, né? interessa nesse. Depois aí no final do vídeo a gente vai Dá botar para. as referências aí pro pessoal pesquisar. Então, o Brown, ele define, né? Não existe uma definição única para o que é o experimento de pensamento e como funciona, né? Existem várias possíveis definições e todas elas contribuem, né, para a gente entender um pouco, né, sobre esse tipo de atividade. Mas ele chama atenção assim: existe o experimento de pensamento meramente imaginário e o de fato experimento de pensamento, ou seja, esse meramente imaginário seria tipo assim, aquele experimento de pensamento que você até poderia fazer de forma concreta, mas você opta por fazer ele na forma de experimento de pensamento. E por que você pode optar por fazer ele na forma de experimento de pensamento? Por exemplo, né, um outro exemplo aí que tu não citou de experimento de pensamento. O Galileu lá, né, numa das obras lá do diálogo lá entre os dois máximos lá do mundo copernicano, enfim, e ptolomaico, Inclusive eu ele, tenho aqui ele, o livro ele ali atrás. Tem o livro ali atrás, botei decoração. também dá para botar nas referências, Claro, né? claro. Tem experimentos de pensamento muito bem construídos nesse livro, né, do Galileu. Então, ele faz alguns experimentos de pensamento lá sobre queda dos corpos, enfim, para chegar na ideia, né, em última instância, aí, de que objetos de massas diferentes no vácuo, né,
chegariam, enfim, com o mesmo tempo no chão, desde que É o abandonados aí na mesma... polêmico experimento da Torre de Pisa, né? Que dizem que ele fez, dizem que ele não fez. Na própria torre há uma placa dizendo que o Galileu esteve lá para fazer o experimento, mas atualmente na literatura é meio difícil, sabe? Não, esse experimento ter sido realmente concretizado, né? Mas há toda uma mística em torno disso. Se Sim, ele sim. é ou Inclusive, não de pensamento. tu teve lá, né? Inclusive, Sim, sim, conhecendo a inclusive eu torre vi lá, né? a plaquinha lá e eu até me perguntei, cara, mas será que há algo que não sabemos? Mas depois eu fui e a literatura é bem clara, o próprio Galileu é bem claro, não ocorreu esses experimentos ali, né? São experimentos de pensamento mesmo. Inclusive ele varia várias questões, né, no Sim, experimento, né? Ele prende com uma corda, outra massa e tal. Ou seja, tem várias questões. Daí, nesse tipo de atividade que poderia ser feito de forma concreta e você opta por fazer na forma de experimento de pensamento, alguns autores aí atribuem essa questão mais relacionada, tipo assim, eu consigo, por um experimento de pensamento, ter uma facilidade maior para mim poder criar idealizações, desconsiderar variáveis, ou seja, eu consigo fazer uma modelagem ali mental mais eficiente, e isso torna muitas vezes o próprio argumento e o próprio resultado do experimento, enfim, mais rico do que se você sim, fizesse sim. ele de forma concreta, né? Inclusive não há como desconsiderar a resistência do ar no experimento concreto, né? É uma coisa que nós precisaríamos de um experimento ideal. Claro, se tu conseguir uma câmera de vácuo, algo grande o suficiente para se fazer esse experimento, mas é muito custoso, né? Então alguns experimentos acabam sendo mais práticos, né? Que é o que era uma das minhas perguntas aqui, né? Inclusive, como se estrutura um experimento do pensamento, como conduzir, né, uma atividade utilizando eles para abordar um conhecimento e se a gente pode utilizar ele para qualquer situação. Ou se existe situações onde ele é melhor aplicável, situações onde não são recomendados experimentos, sabe? Sim, tá, vamos por partes. Então, vamos primeiro na É, estrutura ali, né? É, enfim, né? Então, esse experimento, né, meramente imaginário seria você opta por fazer ele, né? Aquele que você daí tem um experimento de pensamento que é verdadeiramente imaginário. Esse é um termo do Brown também que ele usa no livro dele. É aquele tipo de experimento que de forma alguma você conseguiria fazer ele de forma concreta, um experimento físico. Que daí é o exemplo que tu mencionou antes, do trem relativístico lá do Einstein. Ou seja, você não consegue pegar um trem, um objeto que seja macroscópico e você fazer com que ele atinja a sim. velocidade de 99,9% da velocidade da luz. Um elevador E se ainda deslocando fazer, no vácuo também é algo completamente, né, sim, acelerando no impossível. vácuo, né, e tal, né, sem gravidade, no lugar com gravidade zero. Daí daqui a pouco tu traz ele para o ambiente com gravidade constante, enfim. É, Então, são experimentos que não tem como a gente realizar eles na prática. Então, tem essa questão, né? O experimento de pensamento você pode optar por fazer ele, mesmo sabendo que poderia até ser feito de forma concreta, mas ele se mostra mais eficiente na imaginação do que de forma concreta, daqui a pouco, dependendo do ponto de vista também. Mas tem também aquele tipo de experimento que não tem como ser feito de forma concreta. Então, essa é uma característica, né, dos experimentos de pensamento. Daí outra questão, né, é a seguinte, daí vem várias concepções acerca dos experimentos de pensamento, mas em resumo, né, a gente pode usar uma definição um pouco mais genérica para um experimento de pensamento, que é a definição do Sorensen, se não me engano, que ele diz o seguinte, que na verdade uma atividade, né, um experimento de pensamento, basicamente é você criar uma situação hipotética, né, imaginária, e você, a partir disso, conseguir tirar algumas conclusões, enfim, e convencer os outros acerca dessas conclusões que você consegue obter a partir dessa atividade, enfim, desse experimento de eu acho que pensamento. dessa definição cabe muito também a utilização na filosofia, né? Que eles utilizam bastante dentro da área da filosofia, experimentos de pensamento. Acho que principalmente na ética, né? Quando você bota uma situação de uma pessoa agredida, de uma pessoa assassinada, então isso também considera, né? Também é constituído de um É um experimento de experimento de pensamento. pensamento. Ainda é um experimento de pensamento. Então é uma coisa que está em comum entre as duas áreas, né? Não se limita só à física e à filosofia, claro, mas todas as grandes disciplinas aí. Inclusive, né, o meu foco, né, do meu trabalho está nos experimentos de pensamento dentro da história da ciência, né, e Sim, a sim. aplicabilidade na sala de aula.
mas a filosofia usa muito, né, também, e, enfim, os experimentos de pensamento aí para trabalhar, enfim, outras questões aí relacionadas à ética e, enfim, moral e outras Ah, questões de gênero, né? aqui, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que eu gosto muito de me colocar no lugar do outro, daquele que me critica sobre um outro ponto de vista, compreende? Eu acredito que todos temos um ponto de vista e esse diálogo é importante, né? É importante a gente estar preparado para a recepção dos outros às nossas ideias e como argumentar, né? Não adianta tu só ter uma brilhante ideia, uma coisa assim, tu não argumentar, tu não lidar com as críticas, sabe? Tu ignorar elas, porque, bom, tu pode até fazer isso, de fato, mas é mais construtivo que tu tente discutir, né? Tu tente modificar. À primeira vista, os experimentos de pensamento eles parecem se reduzir a uma simples imaginação, né? De fenômenos físicos, assim. Sabe, quando tu imagina assim, um experimento de pensamento, mas não é só imaginar, não é só falar pro aluno, imagine isso, né? É algumas das críticas, né, que há aos experimentos de pensamento. Isso até eu já encontrei assim na literatura, encontrei alguns professores que criticam. Havia até alguns cientistas, né, no passado que faziam essa crítica ali de separar o experimento de pensamento era muito ideal para ser real e afins. Como que tu lida, né, com essas críticas? Qual que é a tua argumentação para elas? No sentido de que, ok, ambos os pontos de vista têm a sua visão, ambos acreditam estar corretos sobre o seu pedestal, né? Mas como que tu dialoga com isso, assim? Num primeiro momento, né, na verdade, se você analisar bem, né, tanto os críticos, né, como os defensores, né, críticos e defensores também é um pouco cria uma certa, né, Parece que o cara se bota numa na defesa, né? verdade, assim, existe mais formalmente, assim, dentro dos filósofos da ciência, enfim, dos cientistas que estudam, né, dos epistemólogos aí que discutem, né, a questão dos experimentos de pensamento, existe mais uma controvérsia no sentido de que será que os experimentos de pensamento de fato podem ser utilizados ou pode se entender o experimento de pensamento como algo que constrói conhecimento científico por si só? Sim ou não? Existe essa Seria uma questão bem discussão, né? epistemológica, né? Como tu falou, né? Será que Isso. mas será que ao longo da história isso não ocorreu, assim? Porque à primeira vista parece que algumas ideias brilhantes, assim, que surgiram do dia para noite podem ter vindo de um experimento do pensamento, sabe? A pessoa Sim, sim. idealizou uma situação na cabeça dela, viu que era pertinente a idealização dela e trouxe para a realidade, né? Eu acho que há esses dois lados. Sim, claro. Mas Não, a questão é assim, né? Alguns que os experimentos de pensamento são usados no meio de científico, isso é quase que um consenso, assim, ou seja, cientistas se utilizam, inclusive, para divulgar suas ideias e para debater dentro, né, do próprio meio científico com seus pares, né, experimentos de pensamento. E, inclusive, para construir as representações, as próprias deduções de equações e tudo mais, né, eles se utilizaram na história, existem vários relatos, várias fontes aí que a gente pode usar para ver que, de fato, em vários momentos aí da história da ciência foram utilizados experimentos de pensamento. A questão está mais no grau de, dá para se dizer, quase de autonomia na questão da construção do conhecimento. Por exemplo, o Kuhn, né, o Thomas Kuhn mesmo lá das revoluções científicas, né, ele escreve, inclusive, uma obra onde ele diz que, se não me engano, é a função dos experimentos de pensamento, mas é em inglês. Que ele discute, né, essa questão dos experimentos de pensamento como um elemento importante no que ele chama, dentro da epistemologia do Kuhn, né, de revoluções científicas, né? sim. Mas daí ele também faz algumas críticas dizendo que o experimento de pensamento ele não de fato leva ao conhecimento das leis da natureza em si, mas sim, segundo a ideia de Kuhn, ele leva ao cientista a compreender o seu próprio aparato conceitual, ou seja, perceber inconsistências na forma que ele estava usando para interpretar os fenômenos e tal, e a partir daí sugerir uma nova teoria. Então aí a gente entra num outro campo que eles seriam metacognitivos, então seriam Acho que até dá para se dizer em certa medida. que eles Então, podem ser como nessa uma ferramenta metacognitiva, um experimento de pensamento, há possibilidade, né? Nada concreto na literatura ainda, não sabemos, né? acho que há possibilidade, sim. Acho que Mas há possibilidade.
dentro dessa questão de você fazer uma análise do teu próprio aparato conceitual, nessa ideia do Kuhn, né? Por Sim. exemplo, citando de novo o Brown, né, que eu usei antes, né, o James Robert Brown, ele já diz que não, que o experimento de pensamento pode ser usado dessa forma, mas também ele afirma que o experimento de pensamento ele pode ser usado para você, de fato, construir conhecimento científico, né? Sim. Ou seja, você, entre aspas, acessar aí, né, o conhecimento sobre as leis da natureza. Então, existe essa discussão dentro dos epistemólogos da ciência sobre o quanto o experimento de pensamento constrói, de fato, conhecimento, ou ele é mais um argumento ou algo que ajuda o cientista a organizar o próprio aparato conceitual que ele já possui e tal, né? Sim, sim. Eu acho. E acho que agora uma questão mais prática, né? Como que tu vê os trabalhos desenvolvidos dentro de experimentos de pensamento? Há muitos trabalhos, é um campo de pesquisa atual, assim? Já foi algum campo de pesquisa em algum momento? Como que está a situação da literatura, assim? Assim, existem trabalhos, né? Inclusive, a gente fez aí para minha tese uma revisão sistemática de literatura. Focamos, claro, nessa pesquisa na questão do uso dos experimentos de pensamento na área do ensino de física, né? Aí, nessa área do ensino de física, existe uma escassez, eu diria, relacionada a trabalhos, né? Que abordam o uso dos experimentos de pensamento. A gente encontrou uma tese em língua portuguesa só e um artigo. Daí tem alguns outros trabalhos que, por exemplo, a gente encontrou um artigo, a gente pode deixar tudo no link esses trabalhos que eu estou citando, tá? Um artigo Claro, claro. onde o autor ele demonstra como se poderia utilizar os experimentos de pensamento para analisar lá uma característica lá de buracos negros, que agora eu não lembro exatamente qual era Como a idealizar uma característica situação pontual. em torno de um buraco negro e de todas as Isso, variáveis. e ele usava isso para desenvolver as equações e tal a partir dos experimentos de pensamento, como Einstein fazia, por exemplo, com o Sim, trem sim. relativístico, né? Enfim, você pode pegar a ideia do trem e a partir desse experimento de pensamento equacionar toda a situação e chegar na lei, por exemplo, da dilatação temporal. Foi inclusive o que nós fizemos, né? Quando eu tive a disciplina de física moderna, nós chegamos a essa parte inicial da física moderna a partir desse experimento. E eu Por diria que, uma assim, trigonometria por exemplo, básica ali, tu chega. esse do trem para chegar na dilatação temporal é uma atividade que pode fazer a nível de ensino médio aí, Tu só sem precisa problema de nenhum. Usa, trigonometria e fator de Lorentz apenas. É, é um Pitágoras ali que tu usa, tu não Sim. usa nenhum cálculo avançado, né, para deduzir aquela equação e chegar ali, né, na equação da dilatação temporal. Então, tem esse trabalho, né, que a gente encontrou, então tem alguns trabalhos nesse sentido do meio científico, né, tem alguns trabalhos aí que são mais aí esse do Brown, que é mais na área de epistemologia, daí, dos experimentos de pensamento, e esse do Brown é da década de 90, daí tem uns outros mais antigos aí, tem o Thomas Kuhn, Sim, na sim. parte de epistemologia. Na parte de ensino tem poucos, tá? A gente achou uma tese em português e um artigo, e alguns daí em língua inglesa, aí, enfim, alguns artigos aí em periódicos que abordam o uso de experimentos de pensamento em sala de aula, para se ensinar física. Para se Então, construir conhecimento em física, damos alguns também, mas sim. não é muito não. Eu Então é diria uma que bem área escasso. nova ainda, né? Que dá pra se realizar muita pesquisa, tá aberto aos estudantes que gostariam de realizar uma pesquisa, às vezes não tem ideia para um trabalho de conclusão, para um artigo. Tá aí uma boa sugestão, né? Há É uma área literatura, que mas não há não é tanto. nova, ela não é nova, né? Ela não é uma área nova, se for ver, mas ela é uma área pouco explorada, até pelo nível de abstração, acho, né? Sim, sim. E ela, Experimento eu de acho que ela pensamento, aflora né? o cerne do físico ou do cientista, que é o imaginar de fato, né? A pessoa pensa no cientista, ela pensa num cara resolvendo equações o tempo todo, né? Mas essa é a parte mecânica, ele ainda tem que imaginar o que isso representa. Ele tem que imaginar o fenômeno que corresponde a essa equação e isso tudo se faz muitas vezes através de experimentos de pensamento, né? Que deixam de ser só imaginar uma situação e vira toda uma cadeia lógica complexa ali que ele está usando para testar ou tentar interpretar, né, o que ele está provando ali pelas equações, demonstrando, enfim. Acho que esse ponto que tu falou ali, né? Deixa de ser só uma imaginação, o pessoal confunde muito o experimento de pensamento com tu simplesmente imaginar alguma coisa. É, Tipo, imagina aqui uma rampa. Tá, beleza, imaginei a rampa, mas isso não é um experimento de pensamento.
Sim. Então, um experimento de pensamento, de novo, tem várias definições, mas a gente pode entender assim, né? De forma geral, você tem que imaginar uma situação hipotética, você tem que colocar as condições, né? Nessa Tu situação, tem as que condições delimitar bem o iniciais. sistema que tu vai trabalhar. Isso é tipo montar o arranjo experimental no laboratório Exatamente. concreto, só que é na tua mente. Então você tem que fazer mais ou menos, só que tem uma liberdade maior, enfim, Sim. uma flexibilidade maior. E daí ele tem que trazer algum tipo de compreensão, de contribuição no entendimento de algum fenômeno. Senão ele não é um experimento de pensamento. Então é uma regra semelhante ao experimento concreto, né? Tu Ele tem tem que trazer um conhecimento, ele tem que ter um arranjo mais ou menos bem definido. delimitado ali quais condições tu É, vai permitir variar, quais tu mantém constante, para idealizar o fenômeno, né? Claro. Acho que a gente já vai chegando aqui um pouco no final, né? Uma última pergunta aí mais pessoal. Tu pretende escrever um livro algum dia com essa temática, assim, por exemplo, um compilado de experimentos ou subsídios teóricos, sugestões para uso? Tu tem alguma ideia em mente ali para um futuro, talvez? olha, pode ser uma alternativa, na verdade, o que acontece, né? Eu tô para defender minha tese agora, né? Então a gente tá no Em processo aí exatos da nem 10 defesa. dias, acho que vai dar, né? Uns É, 10 uns 12 10 dias. dias aí para frente eu vou estar defendendo aí a tese. Dentro da tese tem um capítulo que a gente fez, o relato de alguns experimentos históricos, né? Lá tem o experimento do Galileu, aquele do navio Sim. de Galileu, tem o experimento do balde de Newton e tem dois experimentos do Einstein. E, enfim, eu não sei, daí é uma possibilidade, né? É uma É, possibilidade de a gente expandir um pouco essa parte, fazer claro, claro. algum. Criar subsídios para que outros comecem a É, trabalhar nessa área, né? Que sim, é uma questão importante da formação do cientista, da formação cidadã, é essa ideia de conseguir imaginar e idealizar um sistema para, né, articular com os teus conhecimentos, não ficar só na. Às vezes a pessoa tem toda a compreensão da física, mas ela não consegue articular isso, sabe? Então, tá aí uma ideia, né, pro futuro. Quem sim, sabe um sim, dia. claro. Não, acho que o objetivo sempre quando você termina um curso de doutorado, enfim, você defende a tua tese, e você dá uma continuidade naquela temática Sim. para explorar algumas, não sei se o termo lacunas é bom, mas você abre um leque, né? Quando você É, faz uma tese sobre um tema, se abre um leque de possibilidades que você não consegue explorar você todas as expande, né? possibilidades na Você tese, expande né? claro, claro. Então, o ideal é depois, né, você expandir aí, e de repente, daí, com certeza, né, vão sair aí Sim. artigos em periódicos e, quem Muitas sabe, um teorias livro, foram alguma coisa. desenvolvidas a partir disso, né? Dessa ideia de, a partir de uma tese, se abriu subsídios e novos ramos de pesquisa e quando vê uma completa nova teoria surgiu, né? Então aí é uma questão interessante ainda. Bom, eu acho Sim. que era isso, né? A gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer aí ao professor Alisson, né? Meu amigo também, além de professor, ex-professor, orientador, amigo. Então, também gostaria de agradecer o convite aí e me coloco à disposição para futuras atividades aí, qualquer coisa pode contar aí com a minha participação e muito obrigado aí E, pela não, confiança aí, pelo convite. eu que agradeço, né? Talvez no futuro aí a gente possa começar algum trabalho juntos aí, trazer uma série de experimentos de pensamento, né, pro canal, dá pra desenvolver alguns experimentos de pensamento, ilustrar eles, tentar estruturar aí. Mas muito obrigado por participar desse teste piloto ali. Se alguém tiver sugestões, coisas que a gente pode fazer para mudar. Ah, não gostei da forma disso. Ah, não gostei da forma daquilo. Não estou dizendo que eu vou levar tudo em consideração, mas o que for pertinente, sobre o meu ponto de vista, será sempre tudo é bem-vindo, mas eu vou tentar incorporar, né? Dicas de temática e afins. Se puderem se inscrever no canal, né, para auxiliar aí a divulgação. Estamos começando com esse trabalho, toda essa questão de divulgação científica. Eu ainda sou um pouco novo nisso. É complicado nesse início, né, até perder o medo, até se desenvolver. Mas se inscrevam no canal e esperem que daqui para frente acho que vai começar a vir mais vídeos, mais entrevistas, mais vídeos trabalhando conteúdo. Então, se inscreve.